assim a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, verso 1. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus, de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Verso 8. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também ele os obtenha a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se morrermos com ela, também com ela viveremos. Se perseverarmos, também com ela reinaremos. Se o negarmos, ele, porém, por sua vez, nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Amém? Que Deus fala ao nosso coração através da sua palavra. Irmãos, eu amo as cartas de Paulo. Amo. Cada uma que é mais rica do que a outra, cada uma que nos alimenta, nos encoraja, não é? Mas essa carta específica, a segunda carta de Paulo, ele escreveu para ele preso, já perto de sua morte, né? Próximo da sua morte. Ele não sabia quando seria ao certo, mas ele sabia que estava perto da sua partida. E ele escreveu essa carta para Timóteo. E é incrível. Enquanto ele estava na cadeia em Roma, ele escreve essa carta e ele menciona várias pessoas que abandonaram durante esse tempo difícil e muitas outras coisas que aconteceram na cidade e pessoas que tiveram que deixar ele porque tinham suas obrigações, seus ministérios. E ele escreve essa carta para Timóteo, né? Em meio a essas circunstâncias, e se lembra da sinceridade, da devoção de Timóteo. E é interessante que no capítulo 1, ele escreve para Timóteo de uma forma muito especial. Verso 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Ele escreve essa carta àquele companheiro de ministério, né? Aquele discípulo, aquele filho na fé. Ele escreve para ele e diz para ele: ao amado filho Timóteo. Lá em Filipenses, no capítulo 2, ele diz que Timóteo se viu a ele no evangelho como um pai trabalha ao lado do filho. E aqui ele diz claramente que ele tem Timóteo como um amado filho. E veja, ele começa essa carta escrevendo para Timóteo e já declarando, e já afirmando, e já dizendo para ele como é o sentimento que ele tinha para com Timóteo. Era de um amor de um pai para com o filho. E ele escreve essa carta. Imagina Timóteo recebendo essa carta, sabendo que estava próximo da partida de Paulo, mas ele está ali, Paulo preso, mas se preocupando em declarar, em mostrar, em enfatizar esse amor por Timóteo, ao amado filho Timóteo. E aí Paulo escreve para ele, no verso 3 diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia. Paulo disse que ele era amado filho e falou para ele: olha, eu oro por você.
eu intercedo por você. Você está nas minhas orações, nas minhas intercessões. Eu estou orando por você. E Timóteo recebe essa carta, vindo Paulo falar para ele: eu amo você, meu filho. Eu estou orando por você. Eu estou intercedendo por você, né? E ele diz aqui no verso 3: porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia. E ele vai dizer: lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. É interessante que Paulo conhecia muito bem Timóteo, aquele jovenzinho que tinha problema de saúde, né? Aquele jovem que era tímido, aquele jovem que muitas vezes não se posicionava corretamente por ser um pastor jovem e as pessoas olhavam para ele assim, não é? Mas Paulo fala para ele: eu conheço você, eu estou orando por você. Você é meu filho amado e eu estou orando por você. Eu tenho lembrado de você nas minhas orações, noite e dia. Você tem sido alvo das minhas intercessões. E é maravilhoso, né? Quem aqui não gosta de saber quem é amado? Todos nós. E saber que tem alguém orando por nós. Saber que tem alguém intercedendo por nós, né? Orando pela nossa vida. É maravilhoso, irmãos. Então Paulo escreve essa carta para Timóteo para encorajar ele. Você é um filho amado, estou orando por você. Eu conheço você, né? Eu sei da sua estrutura. E aí ele vai dizer no versículo 5: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. E eu estou certo de que habita também em você. Paulo disse: eu sei que sua fé não é fingida. Sua fé é uma fé autêntica, é verdadeira. Eu sei que sua fé é autêntica, é verdadeira. Eu sei que você aprendeu da sua mãe, da sua avó. Eu sei disso. Eu sou testemunha da sua fé, que não é fingida, é uma fé autêntica. Uma fé verdadeira, genuína, pura, sincera diante de Deus. Então Paulo, ele fala isso para Timóteo. E ele vai dizer para Timóteo: por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom que está em você, pela imposição das minhas mãos. Paulo escreve para ele, para que ele possa lembrar, né? Para que ele possa reavivar o dom de Deus que está sobre ele, que ele recebeu através da imposição das mãos daqueles homens de Deus, inclusive Paulo. Então, irmãos, Deus estava tratando com Timóteo. Paulo estava escrevendo aquela carta para preparar Timóteo, para fortalecer Timóteo, para encorajar ele, porque Paulo iria partir, Timóteo iria dar continuidade na obra. Então Deus, ele é tão maravilhoso, porque ele nos chama, ele vai trabalhando em nossa vida, ele vai nos capacitando, ele vai levantando pessoas para estar junto conosco, treinando, orando, nos preparando, pessoas que nos conhecem, sabem da nossa estrutura, sabem das nossas fraquezas, mas está ali com a gente, sabe, encorajando, discipulando, mentoreando, para que a gente possa chegar no objetivo. E Paulo disse: olha, Timóteo, eu sei que você recebeu um dom, reaviva o dom que há em ti, né, que está em você, que você recebeu, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, né? Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. Irmãos, é interessante a gente ver isso, porque Paulo, ele estava ali treinando e preparando o coração de Timóteo. E é interessante porque muitas vezes eu me vejo como Paulo na vida de alguém, mas muitas vezes eu me vejo como Timóteo diante de alguma situação. Então todos nós aqui, de repente em algum momento nós somos um Paulo, e de repente em algum momento nós somos um Timóteo na vida de alguém. Então incentive as pessoas, fale para ela que você ama, fale para ela que você ora, e ore por ela, e ajude ela, e desperte nela o dom que o Senhor lhe deu, o chamado, a vocação que o Senhor lhe deu. Torne para ela, lembre a ela, né? Porque o que Timóteo precisava não era de algo mais, era simplesmente de
ativar, de reavivar aquilo que ele já tinha, que ele já recebeu, que o Senhor já tinha lhe concedido. Então, muitas vezes, há várias pessoas na igreja que precisam, muitas vezes que a gente chega junto delas e, meu irmão, eu quero te encorajar, faz isso não é o teu chamado, isso não é o que queima em teu coração, né? Há muitas pessoas que têm N vontade ou desejo, ou já fizeram e hoje pararam na caminhada, pararam de trabalhar. Chega para esse irmão, olha, reaviva o dom que há em você. Como é bom ver pessoas servindo ali na cantina. Como é bom pessoas ver servindo no PG, inclusive aquele primeiro PG, eu quero ir lá. Já soube que pode ir convidados. É o do Júnior, é? Pronto, é esse Júnior que eu vou. Tantas oportunidades de servir, tem pessoas que... E a igreja é isso, irmãos. Cada um aqui tem oportunidade de servir. Reaviva esse dom que há em você. Sabe, você é amado, a igreja ora por você, seu pastor ora por você, pessoas oram por você. Todo mundo sabe que a sua fé é autêntica, é verdadeira, não é fingida, é genuína. Sabe, hoje à noite, desperta, reaviva esse dom que há em você. Não deixa que nada apague, que nada, sabe... Como diz lá em Tessalonicenses, não extingueis o Espírito, não apagueis o Espírito, esse ardor, esse chamado em seu coração. Mas que cada um de nós possamos ser esse agente, como Paulo foi, para despertar no outro, para que ele reavive o dom que recebeu do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, nessa noite, talvez você estava bem quietinho, aí chega o pastor Renato lá de aldeia para tocar nessa área da tua vida. Sabe por quê? Porque é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que você reavive o dom que há em você. E é interessante porque o Senhor diz assim, porque você não recebeu um espírito de covardia, de medo, de timidez, mas um espírito de poder de Deus. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser minhas testemunhas. Então o Espírito Santo é aquele que nos capacita, é aquele que nos enche de graça para que a gente possa transmitir e fazer a sua obra. O Senhor não deu espírito de timidez, mas de poder. Não só isso, mas de amor, não é? Amor, porque a gente sabe que o amor é o vínculo de tudo, o amor é o dom maior. E só o amor de Deus faz com que a gente chegue para uma pessoa necessitada. Só o amor de Deus faz com que a gente entre em lugares. Só o amor de Deus faz com que a gente se doe e sirva. Só movido pelo amor. E Paulo estava falando isso para ele. E de moderação, de equilíbrio, né? O Senhor nos deu espírito de poder, amor e moderação. Não foi de covardia. Mas foi esse poder que Ele derramou sobre nós. Amém? Então, meu querido, eu queria encorajar você para voltar lá e reavivar aquilo que estava adormecido. Aquele dom, aquele chamado, sabe? Todos nós podemos ser úteis na casa do Senhor. Irmãos, um dia eu estava lendo um livro de uma de uma pessoa que sobreviveu ao Holocausto. Eu não vou dizer o nome dela não, porque eu tenho vergonha, que nem o mar. É o Speak English aqui. Mas eu estava lendo um livro dela chamado Refúgio Secreto. E eu lendo o livro Refúgio Secreto, chegou um capítulo que tinha assim, um dedo para a glória de Deus. Eu disse, que título de capítulo tão estranho, um dedo para a glória de Deus. Aí eu fui ler. Me interessou mais ainda, porque um dedo para a glória de Deus, eu fui ler. Eu quero ver como é que é um dedo para a glória de Deus. E aí ela conta que quando saiu do campo de concentração lá, de Auschwitz, ela procurou uma missionária na antiga União Soviética que transcrevia partes de textos dela e da Bíblia e entregava para as pessoas. O marido pegava os trechos e distribuía para as pessoas. E ela foi visitar essa senhora. Quando ela chegou lá, a União Soviética tinha tomado tudo, principalmente dos cristãos, deixou esse casal apenas em 2 cômodozinhos. E ela estava lá, aquela senhora estava lá, num sofá,
toda cheia de almofadas, e ela tinha uma doença degenerativa. E a única parte do corpo dela que ela tinha controle era um dedo. E o marido pegava ela, aquele caquinho, botava de lado de uma cadeirinha, enchia de almofadas, pegava aquela máquina de datilografar. Tem gente aqui que não sabe nem o que é isso. Isso foi depois dos dinossauros um pouquinho. E aí, aquela senhorinha ficava assim, ó, transcrevendo, né, do inglês para o russo, os textos bíblicos, os textos do livro dela. E ela ia até a madrugada. Tinha hora que o marido dela falava assim: olha, missionária, tem hora que ela para, eu vou olhar para ver se aconteceu alguma coisa com ela. Ela está chorando e orando. E quando é bem tarde, eu coloco ela lá na caminha dela e eu vou e distribuo essa literatura. Ela falou: não, precisamos orar para que ela seja curada. E ele falou: não ore para ela ser curada, porque a polícia jamais imagina que essa quantidade de material sai daqui da minha casa. Não ore pela cura dela. E a missionária disse: o que é que eu posso fazer para abençoar essa mulher? Ele compra uma máquina de datilografia que use carbono para ela fazer muitas cópias. E ela voltou lá, comprou uma máquina e enviou. Depois de uns meses, ele mandou uma resposta para ela: missionária, essa manhã eu fui lá ver a minha esposa. Ela tinha escrevido bastante e estava um silêncio. O Senhor aguardou. Muito obrigado. Irmãos, e quando eu li aquele livro, Um Dedo para a Glória de Deus, sabe, irmãos, eu fiquei tão constrangido, eu chorei tanto. Eu falei: eu tenho 10 dedos da mão que eu utilizo, que eu tenho domínio, que eu tenho controle sobre ele. Meu corpo, minhas mãos, meus pés. Sabe, irmãos, Deus quer usar a nossa vida para a sua glória. Ele usava apenas um dedo daquela mulher e o nome do Senhor era glorificado através daquele único dedo que ela tinha domínio sobre ele. O Senhor não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Ele nos deu esse espírito de poder a cada um de nós. Então que a partir de hoje a gente possa dizer: Senhor, usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, para a sua glória. Amém? Usa a minha vida para a sua glória. E aí, irmãos, no verso 8, Paulo falou assim: portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Porque é sofrimento, mas é mediante poder de Deus. Deus capacita você a passar por sofrimento. É mediante, segundo o poder de Deus. Então Paulo falou para ele para não se envergonhar do Evangelho. Sabe, Paulo estava quase indo, estava próximo da sua morte, e Paulo preocupado e pensando em Timóteo e declarando essas palavras para o levantar, para que ele se posicionasse para a vocação a qual o Senhor tinha chamado ele. Então que nessa noite cada um de nós possamos, ao ouvir essa palavra, também a gente se empolgar e tomar posição, né, diante da palavra do Senhor, diante do que o Senhor tem para a nossa vida, irmãos. Então Paulo fala para ele que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as obras, versículo 9, mas conforme a sua própria determinação e graça. Olha, poder de Deus, graça de Deus, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Versículo 10. E manifestado agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é glorioso a gente saber, irmãos, que Deus nos chamou com santa vocação, mediante a sua graça, não é? E através do nosso Salvador Jesus Cristo. E o versículo 11 ele diz: para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia.
Aleluia! Você tem essa certeza em seu coração, meu querido? Você pode vibrar ouvindo essa palavra. Eu tinha um pastor no seminário que ele dizia assim: tem trechos bíblicos que dá uma música. Esse aqui é um. Dá uma música, sabe? Uma música de declaração de vitória, de triunfo, de convicção. Eu acho interessante porque o apóstolo Paulo ele traz muito essa expressão: eu estou certo. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que aquele que nos chamou, ele é poderoso, irmãos, amém? Versículo 13 diz assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarda o bom tesouro que lhe foi confiado. E aí, irmãos, é maravilhoso, porque quando ele chega no capítulo 2, ele vai trazer algumas ilustrações para Timóteo. Algumas figuras para que Timóteo guarde aquelas palavras em seu coração e seja totalmente encorajado. Sabe, porque o propósito dessa carta foi para encorajar Timóteo, para não se envergonhar do Evangelho, para ficar firme, para ele avançar naquilo a qual o Senhor tinha para a vida dele. E é esse o propósito de Deus, que você avance, que você e eu possamos ir em frente, amém? Não desanimar. O apóstolo estava chegando a hora dele, mas a sua hora não chegou ainda, então siga em frente, meu irmão. Não é? Siga em frente aquilo que o Senhor tem para você. Então no capítulo 2, no verso 1, é interessante porque ele usa uma figura aqui, bem interessante. Ele diz assim, versículo 1: quanto a você, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. E aí ele fala de uma figura de alguém que recebeu, de alguém que tem posse de alguma coisa para transmitir para homens fiéis. Ele usa a figura aí do despenseiro. Então o ministério, ele não é algo que recebemos e guardamos para nós mesmos. Somos despenseiros dos tesouros espirituais que Deus nos deu. Deus confiou a Timóteo para que Timóteo transmitisse para outros, para que Timóteo preparasse outros. Deus tem dado a mim e a você para que a gente possa ser dispenseiro do Senhor e possa repartir com outros irmãos. A gente precisa repartir com o outro aquilo que o Senhor tem nos dado, ser dispenseiros do Senhor. Eu só abrindo um parênteses rapidinho aqui, lá na minha igreja já contei algumas vezes para os jovens. No ano aí de 1900 e bolinha, eu jovem na igreja, e eu ia para a escola. Minha escola era terrível, escola estadual, né? Mas era uma bênção. Tinha gente de todo tipo, né? E aí eu lembro que tinha uma menina na minha sala, que era a menina mais difícil da escola. E ela chegou para mim e falou assim: Renato, você é crente? E eu falei para ela: sou. Ela disse: eu vi você com a Bíblia. Eu disse: eu sou crente. Aí ela disse assim: mas nem parece. Aí eu: por quê? Ela falou assim: porque você não fala de Jesus. Todo crente fala de Jesus. Todo crente é um dispenseiro. É aquele que transmite para outros, que compartilha com outros, que dá para os outros. E eu falei para ela assim, eu fiquei tão triste, eu procurei um lugar, mas era uma laje, eu queria enfiar minha cabeça. E eu fiquei muito triste. E aí eu fui para a igreja e fui falar com uma daquelas irmãs do coque da igreja. Eu disse: irmã, a menina na escola disse para mim que eu não parecia ser crente, o diabo usou a boca dela. Ela falou assim: foi o diabo mesmo? Ou foi Deus querendo despertar a sua vida? E aí foi que eu temi mais ainda. Eu falei: eu pensei que ia ganhar um apoio da irmã do coque. E aí, irmãos, o que aconteceu? Aí eu fiz uma oração: Senhor, eis-me aqui, eu sou tímido como Timóteo. Eu não sei falar, sou muito tímido. Passou 15 dias, chegou um grupo: bora fazer intervalo bíblico? Eu falei: vamos. Eu ajudo, eu coloco caixinha,
o microfone e prepara o ambiente para vocês. Tudo bem. Aí chegou um irmão, eu botei o caixa lá no dia, preparei tudinho. Aí chegou um irmão, cantou, o outro fez a abertura. Aí viraram para mim e falou assim: agora você prega. Eu, como? Como que eu vou pregar? Transmitir o quê? Eu fiquei morrendo de medo. E aí tinha mais ou menos um público quase igual esse aqui numa escola. Imagine para um jovem, eu era bem magrinho, Vânia tem cuidado bem de mim. As minhas pernas que batiam uma na outra. E eu falei assim: tá bom. E eu falei: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. 5 minutos, parece que foi 5 horas. Suei tanto, irmãos. Tremi tanto. Aí fui para casa, aí eu fui orar: Jesus, o que o Senhor aprontou comigo, Jesus? Ele disse: eu respondi a tua oração. Tu não disseste que queria ser usado? Amém, meus queridos? Entenda, nós somos dispenseiros do Senhor. Você é dispenseiro do Senhor. Eu sou dispenseiro do Senhor. As pessoas chegam, a gente tem que dar para as pessoas, transmitir para as pessoas. E Paulo falando para Timóteo: Timóteo, não esquece, Timóteo. Eu estou indo, mas não esquece, tu és um dispenseiro, Timóteo. Tu és dispenseiro do Senhor. E Paulo fala lá em 1 Coríntios 4, de 1 a 2, fala que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. E a única coisa que se requer dos dispenseiros é que ele seja fiel. Sabe o que Deus quer só da gente, Timóteo? É que você seja fiel, Timóteo. Transmita para homens, fale para as pessoas da palavra. Dá vergonha, dá dor de barriga, as pernas tremem, mas vai lá, você consegue. Seja um dispenseiro. Deus nos chama para ser dispenseiro. E veja que palavras, que ilustração, que figura Paulo usa nessa última carta, última comunicação com Timóteo, para dizer: Timóteo, olha, não esquece, você é um dispenseiro. E seja fiel a isso. Seja fiel. E ele usa outra figura, aqui no texto, vai dizer no versículo 3, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Ele usa outra figura maravilhosa, e Paulo gostava dessa questão de figura militar, de armadura, de tudo. Ele sempre usava para ilustrar. E nessa mensagem final para Timóteo, ele diz: olha, seja um bom soldado de Cristo Jesus. Seja um bom soldado de Cristo Jesus. Aqui ele traz algumas características de um bom soldado de Cristo. No verso 3, ele vai dizer o quê? Participa dos sofrimentos como bom soldado de Cristo. Suporta as dificuldades. Um bom soldado suporta as dificuldades. Suporta os dias maus. Muitas pessoas têm a ideia de que o ministério, né, para Timóteo ou ser crente é muito fácil, é uma maravilha, não é? Dias atrás eu estava almoçando com um homem bem sucedido e ele falou assim: eu vou ser pastor da Calvary porque eu vou ser rico. Aí eu falei para ele: vai não, vai nada, com toda certeza você não vai ser rico sendo pastor da Calvary. Há muitas pessoas que pensam que se vir a Cristo é fácil, não é? E não tem sofrimento, não tem dificuldade. Olha, esse evangelho que pregaram para vocês de rosas, esqueceram de dizer que essas rosas têm espinhos. Tem lutas, tem dificuldade. O próprio Jesus disse: olha, vocês vão passar por dificuldades, aflições. O evangelho de Cristo é o evangelho de sofrimento. Jesus é visto como servo sofredor. E você vai ser como o quê? O intocável? Não, santo. Os sofrimentos é para tratar e trabalhar com o nosso coração também. Tem propósitos de sofrimentos maravilhosos, não é? Que muitas vezes a princípio a gente não entende bem, não aceita e não recebe bem. Mas depois você vai dizer como o salmista: foi bom ter sido afligido, porque agora eu obedeço a tua palavra. No Salmo 119, maravilhoso quando ele diz isso. Então, suporta as dificuldades, evita embaraços. Como bom soldado de Cristo, evita embaraços. Veja o versículo 4.
Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é de quê? Agradar aquele que o recrutou. Sabe, meus queridos, e Timóteo, ele tinha esse coração de buscar agradar a Deus. Em Filipenses, no capítulo 2, Paulo fala que ninguém tem um interesse tão sincero com o bem-estar dos outros do que Timóteo. Que coisa linda, né? Paulo fala sobre isso, que Timóteo se preocupava, colocava essa preocupação maior das coisas de Deus em primeiro lugar. Paulo deu testemunho de Timóteo lá no capítulo 2 de Filipenses. Olha, esse camarada aí, ele tem um interesse genuíno, sincero, ele coloca as coisas de Deus em primeiro lugar na vida dele. E o bom soldado, ele não se envolve com embaraços, com nada dessa vida. É totalmente comprometido com o comandante, aquele que o alistou, Jesus Cristo, amém? E a gente vê esse exemplo de Paulo falando com Timóteo em Filipenses capítulo 2. Também engrandecer a Jesus Cristo, o bom soldado de Cristo engrandece a Jesus Cristo. Olha o que diz o versículo 8 e o 9, isso daqui também dá outra música, Shirley. Coloca aí o pessoal do louvor. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obedeçam à salvação que há em Cristo Jesus, com a glória eterna. Fiel é esta palavra. Amém? É maravilhoso, irmãos, a gente vê como Paulo engrandecia a Cristo, né? Lembrando da sua morte, da sua ressurreição, e falando que tudo aquilo que ele sofreu como malfeitor, mas ele estava glorificando a Cristo. Amém? Então, ele pensa também no exército como um todo. Aqui ele fala, né? Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Um bom soldado de Cristo, irmãos, ele não é egoísta. Ele não só pensa nele, ele pensa no todo. Ele pensa em todos. Ele se preocupa com todos os eleitos, todos os irmãos. Lá na igreja eu tento desmistificar essa coisa de que vai chamar para orar, chama o pastor. Vai chamar para fazer uma visita, o pastor tem que ir. Vai não sei o quê, o pastor tem que ir. Eu falo, gente, a Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes. E Paulo ensina para a gente amar uns aos outros, suportar uns aos outros, cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros, edificar uns aos outros, corrigir uns aos outros. Já viu uns aos outros de Paulo? Pronto, é para a gente. Então essa preocupação com o todo, um bom soldado de Cristo, ele tem preocupação com todos. Quem não veio hoje, pastor, você ouviu quem não veio hoje? Manda uma mensagem, pastor. O pastor tem 300 grupos na igreja. O pastor atende 1.001 pessoas. Você pode fazer isso, meu irmão. Manda uma mensagem. Olha, não te vi na igreja hoje. Como é que você está? Não é? Como é que você está? Se preocupe com o todo. E era isso que Paulo estava ensinando para Timóteo. Estava trabalhando na vida dele, falando para ele a respeito dessa figura do soldado, comprometido com o Senhor, suportando as dificuldades, não se envolvendo com embaraços, engrandecendo a Jesus, se preocupando com o todo, não é? Paulo, ele sofreu bastante por conta do evangelho, mas ele confiou no seu comandante. E nessa noite eu quero dizer para você, confie naquele que chamou e alistou você. Ele é fiel. Aí é interessante porque o verso 11 diz assim, fiel é esta palavra. Paulo usa muito esses termos também assim de fiel à palavra, né? Segundo as escrituras, traz a palavra de Deus com essa confiabilidade, com essa certeza de que a palavra de Deus é fiel. E o texto diz assim, se já morremos com ele, também com ele, olha, a morte com Jesus conduz à vida com ele, glória a Deus. A morte com Jesus conduz à vida com ele, o sofrimento à glória, e não temos nada a temer. O mais importante é que a gente faça o que está aqui, não negue ele. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele reinaremos. Se o negarmos,
ele, por sua vez, nos negará. É o que ele diz lá em Mateus 10, 33, né? Aquele que confessar o Pai, aquele que negar o Pai, será negado também. Então, ele diz aqui, se formos infiéis, irmãos, ele permanece fiel. Ainda que venha a incredulidade e dúvida no nosso coração, Deus, ele não pode mudar a si mesmo. Ele é fiel, ele é um Deus imutável, amém? Ele é fiel a si mesmo. Lembra lá de Hebreus, quando ele não teve por quem jurar, ele jurou por quem? Eu me comprometo comigo mesmo que vou fazer. É maravilhoso isso, né? A gente pode confiar nele, meus irmãos. A gente pode confiar no nosso comandante, que nos alistou. E aí ele vai trazer uma outra figura. No versículo 5, ele vai falar do atleta. Verso 5. Igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Ele fala anteriormente no capítulo, na primeira carta para Timóteo, sobre exercício físico, mas aqui ele traz o atleta como a posição que a gente tem que ter de cumprir regras, de obediência, de foco, de disciplina, não é? Paulo, ele usa essa figura para falar ao coração de Timóteo também, para demonstrar ele a obedecer às regras, obedecer à palavra do Senhor, né? As regras vêm para colocar ordem, né? As disciplinas, as normas, e a gente sabe que a falta, quando alguém está competindo, se descumprir alguma regra, a pessoa pode ser desqualificado, pode ser retirado. Quantas pessoas já saiu de competições? Eu vi essa semana de um atleta de luta lá, que foi desclassificada porque o peso dela estava acima. Era uma regra. O peso dela está acima, ela não pôde. Aí veio uma outra pessoa e disse, graças a Deus eu estava pronta. E assumiu o lugar dela. Então, Paulo vai tratar aqui para Timóteo, falando para ele, trazendo essa figura também. Lembra, Timóteo, você é um dispenseiro. Timóteo, você é um soldado de Cristo. Timóteo, você é um atleta do Senhor. Guarde isso em seu coração. Tenha cuidado, né, em cumprir a palavra do Senhor, em obedecer, porque para não ser desqualificado. E aí ele traz uma outra figura em seguida, que ele diz assim no versículo 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão de todas essas coisas. Então, ele traz uma figura também que ele já usou em alguns momentos, por exemplo, lá em 1 Coríntios 3, do 5 ao 9, ele fala que um plantou, um cuidou, mas Deus deu o crescimento. Paulo usou bastante essa questão de agricultura para trazer uma palavra. Então, Paulo estava falando para Timóteo, olha, você é um agricultor, tá? Cada cristão, ele tem uma tarefa específica a realizar, né, para orar, semear, regar, colher, plantar, não é? A gente vê todas essas fases. Então, o agricultor, ele precisa trabalhar, ele precisa suar muito. A gente pensa que o evangelho é fácil, não tem muito trabalho, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se esforçar. A seara está pronta, poucos são os ceifeiros, né? Há muito trabalho. Então, Paulo estava falando para Timóteo, olha, lembra da figura do agricultor, você vai ter muito trabalho, você vai ter que suar bastante. O agricultor, ele molha a camisa. O agricultor, ele precisa ser paciente. Aí essa parte daí do paciente é que pega a gente, né? O agricultor precisa ser paciente, prepara a terra, coloca a semente e fica esperando crescer. E Paulo fala lá em Tiago, capítulo 5. Vamos abrir para a gente ler. Tiago 5 e o verso 7. Portanto, irmãos, seja pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra,
até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Paulo estava falando para Timóteo, olha, seja como agricultor, paciente, espere. A gente está vivendo uma época que todo mundo quer tudo rápido, quer tudo, sabe, o lanche tem que ser rápido, é tudo. Mas na vida cristã a gente vai ter que aprender a esperar e ter paciência. E esperar como um agricultor. E Paulo estava instruindo Timóteo. Nessa noite, olha, meu irmão, eu quero dizer para você, tenha paciência. Observe o agricultor. Ele planta e fica lá. Tem plantações que só vai colher com 6 meses, com 3 meses. Espere pacientemente. O agricultor também merecia parte da colheita. E o Salmo 126 diz, aquele que sai chorando, semeando, voltará com alegria com seus feixes. Amém? Mas tenha paciência como um agricultor, sabe? Eu conheço pessoas que orou por alguém por 20 anos, pela conversão. A gente conheceu pessoas, né, através desse movimento de oração do Revive Recife, pessoas que oram desde 79 por um avivamento em Pernambuco. Eu nasci em 74, quase 50 anos. Pessoas que oram fielmente esperando por esse mover. Lembra de Ana e Simeão? Ana ficou viúva novinha e ficou lá esperando. Simeão recebeu uma palavra, você não vai morrer até você ver o Messias. Paciência. Paulo estava falando para Timóteo, olha, aprende com o agricultor, quero deixar isso para você, seja paciente, porque no ministério a gente tem que ter muita paciência. Tem pessoas que se convertem e dá 10 anos na igreja, parece aquele novinho convertido, só sabe o Salmo 23, versículo 1, ainda coloca um i, que não tem. Paciência, paciência. Paulo disse que sofria dores de parto até Cristo ser formado ali naqueles irmãos. A gente precisa ser paciente com as pessoas e hoje em dia a gente não está muito paciente. A gente já bota na velocidade 2 e fica dizendo, por que não tem a 3 e a 4, a velocidade? A gente não tem paciência. E Paulo estava ensinando para Timóteo, olha, das últimas coisas que Paulo estava falando para Timóteo, seja paciente como agricultor. Seja paciente. Amém? Que coisa boa, tu nem esperava ouvir isso nessa noite, né? Estava tão assim, desacelera. Espere em Deus. Espere em Deus. Amém? E Paulo usou essa figura para falar para Timóteo, né? Essa figura do agricultor. E ele usa uma outra figura, que é no versículo 14 e o 18, do 14 ao 18, mas no 15 especificamente ele diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te. Era como se ele falasse, olha, ele diz no versículo 14, relembra-te a todas essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evite brigas a respeito de palavras, por isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo estava falando para ele ser diligente, ser zeloso, não é? Não se deixar levar por falatórios inúteis, não é? Não se deixar levar, discernir tudo de erro, de falsa doutrina, e que ele fosse um obreiro aprovado, porque o obreiro só tinha 2 classificações para o obreiro, aprovado ou reprovado. Aprovado ou reprovado. E Paulo estava dizendo para ele, eu quero que você seja um obreiro aprovado. Aprovado. Eu quero que você tenha essa classificação. E uma outra coisa que Paulo falou nesses últimos momentos aí da vida dele para Timóteo, através dessa carta, foi que ele visse também essa figura do vaso. Então, no verso de número
20, vai dizer assim: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira, barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, se alguém se purificar desses erros, será um utensílio para honra, santificado e útil para o seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Amém? Então, essa grande casa, a igreja, né, a gente pode dizer assim, não apenas tem um fundamento firme, selado, mas também tem vasos, vários tipos de vaso para vários tipos de funções. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 4:7, que Deus colocou dentro de vasos de barro um tesouro, para que a excelência do poder de Deus não seja nossa, mas seja dele. Nunca esqueça, Timóteo, você é um vaso. E você pode ser um vaso santificado, separado, para uso exclusivo do Senhor. Cada um de nós podemos ser um vaso separados para o Senhor. Amém? E ele vai usar uma última figura aí, que eu queria ler com vocês. É no versículo número 24. Ele diz assim: o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecer a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazer o que ele quer. Então ele usa uma última figura aí para trazer para Timóteo: servo. Lembre-se, Timóteo, você é um servo. E servo aqui é doulos, é escravo. Lembre-se, você é um escravo. O próprio Paulo, nas suas cartas, em Romanos 1, capítulo 1, versículo 1, Filipenses 1, 1, ele vai dizer que ele é escravo de Cristo. Ele é um servo de Cristo. Era assim que o apóstolo Paulo se via, como um escravo. Um escravo não tem vontade própria. Está inteiramente às ordens do seu Senhor. E em Gálatas ele diz assim: olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Cristo vive em mim. Então, Gálatas 20:20 fala que já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo. Amém? Então, irmãos, Paulo se considerava um escravo, alguém que morreu, que a vontade agora era do Senhor. Ele era escravo ele fala em Romanos 6 que a gente era escravo do pecado, mas agora nós somos servos de Deus, para a justiça de Deus. Amém? Mas lembre-se disso, Timóteo, você é servo. Eu achei lindo o pastor David Jones, ele falando que aos 85 anos foi aposentado pela igreja, pela missão, mas ele diz assim: eu continuo servo, eu continuo servindo. Ele disse que andava com Gabriela, não escuta bem dos dois ouvidos, Gabriela é a bengala. A perna direita ele diz que tem vontade própria, a outra quer ir para um lado, aí ele precisa de Gabriela para dar equilíbrio, senão a perna esquerda derruba ele. Mas ele disse assim: eu continuo servo, continuo servindo. E essa foi uma das figuras que Paulo usou para falar para Timóteo: você é um servo, você é um escravo. Você se sente um escravo de Cristo? E a palavra é tão maravilhosa que tinha aquele servo da orelha furada, né? Que poderia ser livre, e ele fala: não quero, fure aqui minha orelha, eu quero continuar sendo um servo, escravo do meu Senhor. Então, irmãos, com essa palavra, eu queria trazer encorajamento para cada irmão aqui nessa noite, para que cada um possa estar refletindo sobre isso,
Paulo não trouxe coisas novas assim, sabe, uau, para Timóteo. Ele trouxe palavras que Timóteo já tinha ouvido de alguma forma, e foi só para encorajar ele, foi aqueles lembretes finais, as palavras-chave. Seja um dispenseiro. Não esqueça disso, que você é um dispenseiro. Não esqueça que você é um soldado de Cristo. Não esqueça que você é um agricultor, seja paciente. Não esqueça que você é um vaso apenas na mão do Senhor, que você é um servo do Senhor e que você é um obreiro do Senhor. Então, irmãos, Paulo trouxe nessa segunda carta, uma carta bem pessoal, né, para Timóteo, trazendo essa palavra de encorajamento a Timóteo, para que Timóteo fosse encorajado, porque Paulo estava chegando o momento dele partir, o momento dele ser morto, não, oferecido como oferta de libação, né? E ele não se sentia só. É interessante porque mesmo ele tendo sido abandonado, só Lucas estava com ele, ele manda chamar Timóteo, mas ele diz lá que o Senhor o assistiu em todo o tempo. Sabe por quê? O seu comandante é fiel. Ele diz que o Senhor esteve presente com ele em todo o tempo. E é linda essa carta. Eu não leio essa carta com tristeza, eu leio essa carta com alegria, e olhando para Paulo, porque Paulo estava dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, faça assim, porque eu vivi assim, e eu sou testemunho, e você sabe disso, do que eu já sofri, já vivi por amor a Cristo. Permanece fiel, não te envergonhe do Evangelho, guarda a palavra, seja fiel. E isso, irmãos, trouxe para o coração daqueles jovens, sabe? Porque eu gosto quando eu leio Timóteo, porque a gente pensa que Deus escolhe pessoas perfeitas, né? Só a gente olhar para os 12 apóstolos, cada bênção, né? E Timóteo era aquela pessoa tímida, com problema de saúde, né? Frágil. E Deus preparou Timóteo. Tem esperança para você também, tá vendo? Amém? Deus pode usar você também. É Deus que capacita, é Deus que fortalece e levanta cada um de nós, amém? E que essa palavra traga ao seu coração encorajamento para que você se levante nessa noite. Desperte o dom que há em ti. Amém? Eu espero que o pastor Nilmar receba muitas pessoas para dizer: pastor, me levantei, viu? Eu agora vou para o PG, eu agora vou para a oração, eu agora vou para o vôlei, que é jiu-jitsu, que eu não sei o que é. Mas eu vou me envolver com tudo. Tem vaga na cantina, tem vaga aí na fachada, para fazer a fachada da igreja. Todos nós, irmãos, Deus quer usar a nossa vida para a sua glória, para o seu louvor. Deus estava preparando Timóteo para assumir, não é? Para pegar aquele bastão e dar continuidade, sabe? E eu e você, nós temos esse compromisso com o Senhor, temos esse compromisso com Deus, de viver cada dia da nossa vida para a sua glória, amém? Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado, em nome de Jesus.